Prontos para mais uma aula? Então vamos lá. Olha só, hoje nós estamos fazendo os comentários da atividade 4, né, do segundo período, e nós vamos começar pela questão de número 1, que na verdade foi a que vocês tiveram grande dificuldade para solucionar, tá bom? O nosso tema central é a Segunda Guerra Mundial, mas essa questão ela trata um pouquinho dos antecedentes, né? Na verdade, o período entre guerras também entra nesse contexto, né? Qual o cenário mundial que estava, né, posto antes da Segunda Guerra Mundial ter sido deflagrada, tá bom? Então, espero que vocês tenham assistido a videoaula, tá? Tinha uma animaçãozinha junto para dar continuidade ao conteúdo. E aí nós vamos começar aqui a analisar de fato essa questão. É uma questão relativamente simples, mas que precisa que vocês tenham um conhecimento mais aprofundado sobre os antecedentes. Então, vocês precisavam realmente ter estudado um pouco mais o conteúdo da última aula e interpretado a relação entre ele e o início da Segunda Guerra. Vamos lá. É uma questão da FUVEST que diz o seguinte: esta guerra, de fato, é uma continuação da anterior. Bem simples, né? Dizendo que a Segunda Guerra ela dá continuidade à primeira. Isso no que diz respeito às causas, aos motivos, de modo geral, entre uma e outra. Esse termo, essa frase, ela é de Winston Churchill, um discurso que ele fez no parlamento em 21 de agosto de 1941. A afirmativa acima confirma a continuidade latente, ou seja, uma continuidade que era crescente em relação às dificuldades que haviam desde a Primeira Guerra Mundial e que não tinham sido solucionadas, tá? E, portanto, contribuíram para alimentar antagonismos e levaram à eclosão, ou seja, levaram ao surgimento da Segunda Guerra Mundial. Entre esses problemas identificamos, então, qual foi ou quais foram os problemas que haviam já lá na Primeira Guerra Mundial que não foram solucionados e que acabaram dando início à Segunda Guerra Mundial. Então, de modo geral, pessoal, essa questão ela trata dos antecedentes, tá, dessa guerra e a constante disputa entre as nações europeias por mercado consumidor, por conquistas territoriais, por matéria-prima. De modo geral, a grande, digamos assim, o grande incentivo, né, na conquista dos impérios nessa segunda fase de guerra era para exatamente fornecer matéria-prima para as indústrias que estavam em crescimento, fornecer também novas fontes de energia, e a gente vai ter, por exemplo, a descoberta da energia elétrica, o uso do petróleo, né? Então, essas inovações, nessa ideia de progresso, também trouxe retrocessos na medida em que levou as nações da Europa a uma nova fase, né, de colonização, que é o chamado imperialismo. Então, isso aí já desde, né, os primeiros anos do século XX, onde a gente observa o início da Primeira Guerra, a ideia do imperialismo ou neocolonialismo que a gente estudou no comecinho do ano. Então, dentro desse contexto, vamos dar uma analisada na primeira alternativa, né, a letra A, que diz o seguinte: um desses problemas, né, que teria começado na Primeira Guerra e deu continuidade na Segunda, foi o crescente nacionalismo econômico. Tá? Nacionalismo econômico no sentido de proteção à economia das nações, né, de estímulo ao crescimento das economias das nações, e aí em específico as nações europeias. E o aumento da disputa por mercados consumidores, ou seja, pessoas para comprar as mercadorias que estavam sendo constantemente produzidas pela indústria, tá? E aí a gente vai lembrar, por exemplo, do que aconteceu lá com os Estados Unidos na década de 20, né, no final dos anos 20, que foi a crise de 1929, uma crise de superprodução que levou à crise de 1929, né, a queda da Bolsa de Valores, com um grande número de mortos, com um grande número de falidos, de desempregados, de miseráveis. Né? A Grande Depressão ela leva os Estados Unidos, mas não só ele, como também as nações que mantinham alguma forma de comércio com eles, né, como o caso do Brasil, levam essas nações a entrarem num processo de crise econômica muito grande. Então, essas disputas por mercado consumidor, né, essa disputa para que se aumente a área de influência dessas nações, está dentro desse contexto, tá certo? Conquistar mais mercado consumidor para vender, né, para comprar as mercadorias que estavam sendo constantemente produzidas pelas indústrias em expansão. E aí ele termina, né, dizendo o seguinte: e por áreas de investimento, ou seja,
o aumento da disputa por mercados consumidores e o aumento da disputa por áreas de investimento, áreas onde seriam feitas anexações de territórios e aí instalação de empresas, de fábricas, né? E aí a gente vai observar que essa é realmente uma das principais características tanto da Primeira Guerra Mundial como da Segunda, tá bom? Então a gente pode já entender que essa é a alternativa correta. Infelizmente, foi a questão que não houve, até o presente momento, nenhum acerto, né? Das 77 pessoas que já responderam a essa atividade, essa não foi acertada, né, até o momento. Espero que com essa explicação vocês consigam entender melhor o processo, tá bom? Continuando aqui as outras alternativas, a gente tem na segunda dizendo o seguinte: um dos problemas, né, que teria causado a Segunda Guerra Mundial, que é de fato o que a questão está pedindo, né, o que causa a Segunda Guerra Mundial, que também tinha originado, né, a primeira, seria o desenvolvimento do imperialismo chinês da Ásia com abertura para o Ocidente. Então, na verdade, esse imperialismo chinês ele não se dá nesse contexto e, de certa forma, essa questão das disputas territoriais da China, Japão, né, na região do Oriente, ela já acontecia até então. A próxima alternativa vai falar sobre os antagonismos, né, ou seja, as rivalidades, as disputas entre austríacos e ingleses em torno da questão da Alsácia-Lorena. Gente, na verdade, a Alsácia-Lorena era um território disputado, que era, né, disputado entre a França e que, portanto, também foi ocupado pela Alemanha. Então, a gente vai observar que essa disputa aí, ela tem relação com outras nações e não o Império Austríaco e os ingleses, tá bom? A próxima alternativa, ele vai dizer a oposição ideológica que fragilizou os vínculos entre os países, enfraquecendo todo tipo de nacionalismo. Ora, se a gente observar o surgimento do nazismo, do fascismo, né, esses modelos de governos autoritários, eles reforçam exatamente a ideia do nacionalismo. São ideologias que irão reforçar, ou melhor, que reforçaram, né, que já está no passado, que reforçaram esse sentimento de nação forte, nação poderosa, e que, portanto, tinha direito de dominar as demais, que eram consideradas inferiores. Então, essa ideia de que essas ideologias fragilizaram o nacionalismo não confere, tá bom? Pelo contrário. Essas ideologias, como os regimes totalitários, eles fortaleceram o sentimento nacionalista. E a última, que vai dizer a divisão da Alemanha, que levou a uma política agressiva de expansão marítima. Gente, a Alemanha ela não vai ser dividida até a Segunda Guerra Mundial, tá bom? O território alemão ele não vai ser dividido. O que vai acontecer é que na Primeira Guerra a Alemanha se torna obrigada a devolver os territórios que ela conquistou. Daí, por exemplo, o território da Alsácia-Lorena que ela vai devolver para a França. Mas, de fato, ela só é dividida após a Segunda Guerra Mundial. E aí a gente vai ter o lado oriental, o lado ocidental, né? Ali a divisão pelo Muro de Berlim. Então, esse contexto aí também está fora, né? Aliás, essa frase está fora do contexto da nossa questão, tá bom? Então, nós temos aí como resposta correta a primeira alternativa, tá bom? Como as outras questões nós tivemos um bom número de acertos, eu acho que essa era a mais importante de nós discutirmos. Então, a gente fica aí até a nossa próxima aula, onde nós vamos debater as demais questões e dar continuidade ao nosso conteúdo curricular, tá bom, gente? Fiquem todos bem, até o nosso próximo encontro.